A eleição para a presidência dos Estados Unidos surge cheia de ineditismos. As disputas judiciais que envolvem a votação são alguns exemplos. Os detalhes você confere na reportagem. Os americanos adoram a tradição da política. A divisão em dois partidos, republicano e democrata, é antiga, remonta de meados do século XIX. As regras do jogo, então, são mais antigas ainda. Em que democracia moderna você tem um colégio eleitoral elegendo um presidente e não o voto popular direto? Ninguém mexe com isso. Faz parte da tradição da política americana. Mas nunca essa tradição foi tão quebrada quanto neste ano. A eleição de 2024 para eleger o 47º presidente do país surge cheia de ineditismos. A disputa é marcada principalmente por casos na justiça. Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado. Ele foi considerado culpado em um caso de suborno e fraude fiscal pelo Tribunal de Nova York. A sentença será conhecida em julho. O republicano também aguarda outros 3 casos, sendo 2 deles federais, irem a julgamento. As far as the trial itself, it was very unfair. Apenas a condenação de Nova York já abre uma série de questionamentos nunca antes feitos. Trump fará campanha preso? Trump poderá votar preso? Trump será empossado preso? Trump poderá governar preso? Questões que nem a própria Constituição americana consegue responder. A Justiça dos Estados Unidos também é uma sombra para Joe Biden. O presidente já foi investigado por ter levado documentos secretos para casa, exatamente uma das acusações federais que pesam contra Donald Trump. E mais, pela primeira vez, tivemos um filho de presidente sendo julgado criminalmente e condenado. Hunter Biden foi considerado culpado por ter comprado uma arma enquanto era usuário de drogas. Antes da sentença, em outubro, outro julgamento sobre sonegação de impostos contra o filho de Biden acontece 2 meses antes da eleição. A idade dos candidatos chama a atenção. Não é a primeira vez que esse ponto é levantado contra alguém que quer chegar à Casa Branca. Ronald Reagan enfrentou questionamentos quando concorria ao seu 2º mandato, em 1984. Mas o que se tem agora é que, pela primeira vez, os 2 candidatos têm uma idade mais avançada. Biden terá 81 anos no dia da votação, 5 de novembro. Trump terá 78. Quem vencer será o presidente mais velho já empossado na história dos Estados Unidos. Trump também tenta alcançar uma marca que apenas um outro presidente teve: retornar à Casa Branca depois de uma derrota na reeleição. Outros tentaram, mas apenas um até agora conseguiu: Grover Cleveland, em 1893. If we don't win, this country is finished. Em meio a tantos fatos inéditos envolvendo quem busca o cargo mais importante e influente do mundo, o eleitor americano assiste a essa campanha pensativo. Além de tantos desafios internos, quem vai poder enfrentar um mundo em convulsão? Américo Martins está com a gente, nosso analista de internacional. Promete, hein, Américo, essa eleição nos Estados Unidos? Como o Márcio Gomes nos contou na reportagem, ele que está lá também acompanhando de perto tudo isso, é uma eleição cheia de ineditismos. Mas também, Américo, é uma eleição que carrega aquelas tradicionais preocupações do eleitor, como, por exemplo, com a economia. É um fator que tem um peso importantíssimo nessa corrida pela Casa Branca. Agora, num debate, o que ganha mais espaço? É o que é inédito ou é a tradicional preocupação do eleitor?
Carol, muito provavelmente o que é inédito, especialmente nessa época de redes sociais. Os dois candidatos vão tentar, em algum momento, fazer uma lacração, como dizem aí no Brasil, de um lado para o outro, para tentar depois, no resto da campanha, ficar usando aquilo como uma prova de que teria vencido o debate e uma prova de que o adversário não tem condições de governar. Nós vamos ter um debate muito duro, a gente vai, obviamente, transmitir aqui na CNN Brasil para todo o país. É o primeiro debate entre os dois candidatos nesta eleição, vão ser apenas 2 debates, então eles são muito importantes nesse ponto de vista. A gente vai ter muitas acusações e nós vamos ver os dois candidatos dizendo que os Estados Unidos vão acabar se o adversário vencer. A gente colocou agora no ar dessa excelente reportagem do Márcio Gomes, o Trump falando exatamente isso. This country's finished, se ele não ganhar, ou seja, acabou os Estados Unidos. E o Biden, ele vai querer explorar muito também essa questão, dizendo que o Donald Trump acabaria com a democracia nos Estados Unidos se ele fosse eleito. Inclusive, alguns dos assessores diretos do Biden dizem que ele deve focar exatamente em atacar o Trump, ou seja, reforçar a polarização no país, do que tentar defender o seu legado, por exemplo, na economia. Porque a economia dos Estados Unidos não vai mal. E, inclusive, muitos empregos foram gerados e o Biden vai ter essa tendência, ele é um político ali que gosta muito de ser adulado, de querer vender os feitos dele. E muita gente, a CNN deu essa informação, muita gente muito próxima dele diz, esquece isso, não queira ganhar os créditos de alguma coisa que as pessoas ainda duvidam, porque eles não estão achando que os Estados Unidos está bombando como deveria. Foque em atacar o Trump. E o Trump também vai fazer isso. Vamos ver, porque vai ser um debate bastante quente e espero muito informativo. Voltando à sua primeira pergunta, continuo achando que é muito mais pela lacração, o que é uma pena, porque os debates deveriam ser sobre política de fato, sobre estrutura, para que os eleitores possam de fato decidir quem é o melhor. Espero que em alguns momentos do debate, pelo menos, seja assim também. Vamos conferir.